atracamos em duas cidades do Nordeste brasileiro, Maceió e Marechal Deodoro. O bairro de Jaraguá é a própria história de Maceió, onde está localizado o porto que transformou um local num imenso comércio de todos os rumos. Originada do engenho de cana-de-açúcar, Jaraguá se transformou aos poucos um centro comercial de grande importância para a região, sendo ocupados por bonitos sobrados, padarias e entre outros comércios crescentes da época, principalmente restaurantes. Aproveitei a ocasião para visitar o restaurante Picuí e aprender todos os segredos da carne do sol e, claro, degustar das receitas tradicionais do Nordeste brasileiro. E a receita de hoje é carne de sol com queijo coalho. Estou aqui no restaurante Picuí, que fica no bairro do Jaraguá, em Maceió, que é um bairro histórico, com o chefe de cozinha Wanderson Medeiros, no espaço gourmet dele, né, Wanderson? Isso. Muito obrigada por ter vindo. Isso. Na verdade, a gente vai apresentar aqui a tradicional carne de sol, que é um dos símbolos culinários mais conhecidos aqui do Nordeste. E para acompanhar essa carne de sol, a gente vai fazer um pirão de queijo coalho. Nada mais é do que um creme que leva queijo coalho, farinha de mandioca e manteiga de garrafa. Então é um prato muito simples, mas muito saboroso e que retrata bem o que o nordestino come no seu dia a dia. E agora vamos para a receita da carne do sol com queijo coalho. Anote os ingredientes: 400 gramas de contrafilé, 50 gramas de sal grosso, 250 gramas de queijo coalho, 100 gramas de farinha de mandioca, 50 ml de manteiga de garrafa, 300 ml de leite integral, raspas de batata doce e pimenta dedo de moça. Esse é o corte que a gente utiliza para fazer carne de sol aqui no restaurante, é um dos cortes. A gente tem o sal, né, para fazer carne de sol, basicamente isso. E para fazer o pirão de queijo coalho, a gente vai utilizar o queijo coalho, a farinha de mandioca, o leite integral, manteiga de garrafa e só vai finalizar com um pouco de sal. Então esses são os ingredientes que a gente vai utilizar hoje aqui. E só para decorar a gente vai colocar uma batata doce frita, na verdade um chip de batata doce, que eu vou explicar como a gente vai fazer isso. A segunda cidade é Marechal Deodoro. Em 1939 ressurge uma cidade em Alagoas. Em homenagem ao histórico filho da terra, o Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, que foi o proclamador da República e o primeiro presidente do Brasil. Também é terra de gente simples, onde encontrei o polo gastronômico que fica no vilarejo de Massagueira. E é para lá que vamos degustar as delícias que vêm dos rios e dos lagos. Com as capitanias hereditárias na época do descobrimento do Brasil, Pernambuco dividiu em 3 estados: Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Este recebe o nome por possuir um dos maiores complexos de lagunares do mundo. E eu estou com o Eberaldo, que vai falar um pouco sobre como surgiu o polo gastronômico aqui de Massagueira. Massagueira era um caminho não de tropeiros, mas de muleiros que vinham da Barra de São Miguel e Praia do Francês com seus peixes, seus pescados, e levava para Maceió para revender no mercado da produção de Maceió. E daqui eles usavam a Massagueira como parada, e nessas paradas eles começaram a degustar a comida dos moradores locais. Daí foram surgindo pequenos barizinhos, chamados botecos, e dos bares foram formando os restaurantes que hoje nós temos. E o polo gastronômico, ele veio agora com maior ênfase com o projeto do INSEF, do Ministério do Turismo, para que nós possamos receber para a Copa 2014 e as Olimpíadas os turistas que vêm nos visitar, tanto do mundo como nosso interno. Claro. Me diz uma coisa, qual foi o primeiro restaurante que surgiu aqui? Esse primeiro restaurante hoje mudou de nome, os familiares, o patriarca faleceu, que é o Bar do Catenga, hoje chamado Peixe Cheio. Então foi esse que começou foi o início, toda a história da gastronomia da Massagueira. Entendi. Então o pessoal cortava caminho. Teve um que você estava me contando que o pessoal cortava caminho para poder chegar até a cidade. Exatamente. Eles vinham do francês, com a proximidade nas restingas, eles vinham cortando o caminho pela restinga
até chegar à beira da lagoa, daí pegar os remeiros em suas canoas e seguirem para Maceió. Por que a gente escolheu carne de sol? Carne de sol é o ingrediente que é o carro-chefe do restaurante. Isso é o que a gente já faz aqui no Picuí há 22 anos e já são 4 gerações fazendo carne de sol. Na verdade, o meu bisavô já fazia carne de sol. O meu avô começou a fazer carne de sol em 1921, então tem muito tempo fazendo carne de sol. Receita é tradicionalíssima. Sim. Para fazer carne de sol, você vai utilizar o corte que você preferir. Sim. Aqui a gente está utilizando contra filé e basta espalhar o sal grosso, ou sal fino, desculpa, por toda a carne. Sim. É isso que eu ia explicar. Por que sal fino e não sal grosso? Aqui no Nordeste a gente não tinha acesso ao sal grosso, só era utilizado realmente o sal fino. Aqui a gente já colocou o sal na carne. Sim. Qual a quantidade? Para cada quilo de carne, a gente vai colocar 50 gramas de sal. Então aqui a gente já salgou a carne, você coloca ela no recipiente e daí é só cobrir com filme plástico e levar à geladeira até o dia seguinte. A gente coloca na parte de baixo da geladeira, ali onde normalmente ficam as verduras, e deixa ela sempre de uma forma um pouco inclinada para que a salmoura que vai soltar da carne, ela desça e não fique tanto em contato com a carne. E se for necessário, a gente descarta essa salmoura até o dia seguinte. Então é só 24 horas que ela vai ficar na geladeira? 24 horas na geladeira, ou seja, na parte refrigerada. Depois de ficar curando 24 horas, a gente vai pegar essa carne, vai colocar ela no saquinho plástico, então enrolar no filme plástico e daí a gente vai colocar ela no congelador. Então o processo é o seguinte, depois que eu coloco sal nela, isso, vai para a parte refrigeradora isso, da geladeira, isso, deixa 24 horas isso, inclinada para o sal, para a salmoura, né, que é o líquido que vai escorrer descendo. Não ficar 100% no contato com a carne. Aí depois de 24 horas ela na geladeira, eu vou embalar ela no papel, no plástico filme. Ou então colocar no saquinho plástico normal. Plástico, e coloco no congelador. No congelador. Deu para entender até aí, gente. E daí a gente vai ter essa carne no congelador por 7, 8 dias. Por que a gente vai congelar? Porque mesmo ela congelada, esse processo de salga vai agindo e daí a gente vai tendo uma carne de sol transformada em carne de sol não só por fora, mas também no centro. Então você tem uma carne de sol muito mais saborosa. Toda saborosa. O maior erro de quem faz carne de sol é salgar hoje para já utilizar essa carne amanhã. Sim. E daí você só vai ter uma crosta com sabor da carne de sol salgada e o centro não. Mas o pessoal em casa deve estar perguntando, onde é que entra o sol, né? Eu explico já. Depois dessa carne congelada, a gente descongela e aí está um segredo, na verdade não um segredo, mas uma dica importante de como salgar a carne. Eu vou mostrar para o pessoal de casa aqui a diferença dessas duas carnes. Dá para perceber bem a cor delas. Essa é a carne fresca que a gente salgou agora e isso aqui é a carne de sol. Então a gente costuma dizer que ela fica mais queimada, ela fica com a cor marrom, um pouco mais escura. Então aqui a gente tem a carne de sol que a gente serve aqui no Nordeste. Vocês estão vendo que é uma carne suculenta, úmida, ela não é aquela carne seca que normalmente as pessoas imaginam. Então vamos lá, para dessalgar essa carne, você coloca ela na água, esfrega um pouco. Para tirar o excesso do sal. Isso, um pouco do sal que vai estar aqui fora e deixa ela de molho por 30 minutos na água. Nossa, que susto, você quer 30 dias. Não, 30 minutos. A temperatura, se possível, uma água fria, uma água gelada, melhor ainda. E daí você vai deixar ela 30 minutos. Depois de 30 minutos, você descarta essa água, coloca uma água nova e daí você vai deixar ela de molho mais 30 minutos. E daí aqui a gente tem a carne de sol já pronta para ser usada, para ser assada, frita ou assada em brasa, na churrasqueira, no forno, como queiram. Eu vou explicar só um pouco como era feito antigamente. A gente tem uma diferença de 3 carnes secas, que são a carne de charque, a carne seca e a carne de sol. A carne de charque, ela teve origem aqui no Nordeste, mas ela é produzida no Rio Grande do Sul e no Sudeste do país. Então, é uma carne que ela é feita com sal grosso, ela é
cortada em mantas mais finas, em peças mais finas, e daí eles colocam uma camada de carne, uma camada de sal, uma camada de carne e outra camada de sal grosso. E daí você imagina que a gente tem pilhas com até 2 metros de altura de carne de charque. Então ela desidrata não só pelo sal, mas também pelo peso que essa pilha de carne produz ali com com seus 2 metros de altura. Então a carne de charque ela tem uma particularidade que as outras não têm, ela tem conservantes, nitrito e nitrato. Então por isso que a carne de charque ela fica muito vermelha dentro e ela pode ficar a temperatura ambiente sem estragar. Certo? Aqui a gente tem a carne de sol. A única diferença é que antigamente ela era salgada e daí era colocada em varais à sombra, na verdade em salas cobertas com esteira de palha, parede de barro, para ficar frio, normalmente embaixo de árvores. Então ela ficava num clima frio, mesmo sendo o dia do Nordeste, do sertão. E à noite, o sertão tem uma noite fria. Essa carne era pendurada, em varais, só que no sereno. Então por isso que chamam a carne de sol também de carne de vento ou carne de sereno, porque ela ficava à noite curando e na verdade desidratando. E daí ela era retirada nos primeiros raios de sol do dia. Então esse é um detalhe importante, a carne de sol ela não leva sol, ela só levava os primeiros raios de sol do dia. Então por isso do nome, isso. E existe um folclore também que fala que a carne de sol tem esse nome porque a mulher sempre acordava mais cedo para fazer o café e falava para o marido: ô João, vai lá tirar a carne do sol, vai lá tirar a carne do sol. E por isso que ficou assim o nome carne do sol, mas não leva sol. Não tem nada a ver. Não, carne que a gente chama de carne seca é essa carne de sol que as pessoas compravam no mercado, ou seja, no dia da feira, na sexta ou no sábado. E daí realmente, se você deixar essa carne à temperatura ambiente, ela estragava mesmo antigamente ela estragava. Então a carne de sol eles consumiam em 2, 3 dias, mas eles transformavam ela em carne seca. Aí está a diferença entre as três carnes. Que eles cortavam elas em mantas mais finas e daí essa carne ela era colocada ao sol. Aí sim é onde mora a confusão. E daí ela ficava no sol por dias desidratando até o dia de ser utilizada. Então a gente tem uma carne muito mais dura, mais seca mesmo, por isso que eu chamo de carne seca. E que para você consumir, você vai entender bem esse processo de dessalga, o charque você tem que escaldar, colocar na água fervendo. A carne de sol você tem só que lavar na água. E a carne seca você tem que colocar ela de molho no dia anterior, para só então ela reidratar e no dia seguinte você lavar e usar. Isso é uma aula que o Wanderson deu. Você não tem mais dúvidas sobre a carne de charque, a carne do sol e qual é a outra carne? A carne seca. E a carne seca. São 3 carnes, você não pode mais ter dúvidas, tá bom? Marechal Deodoro, que foi a primeira capital de Alagoas, no polo gastronômico, e ao meu lado está o Everaldo, que vai contar pra gente um pouquinho da história do siri de coral, que é um siri diferente, ele dá no mangue, ele dá na Alagoas. Exatamente. Como que é esse siri? Como é que pega esse siri? Por que ele só dá na Lagoa? O siri de coral, o pescador pega a sua canoa, um artifício chamado teteia, e joga na lagoa, né? Uma iscazinha de peixe, e pega um siri. É a siri fêmea e chama siri de coral. E qual o sabor diferente desse siri de coral que só dá aqui em Alagoas? Só dá em Alagoas porque muita gente chama siri ovado, mas não é ovado, é o coral mesmo. Ele quando está ovado, ele vai até
ao mar, margens. até o mar, e desova, depois ele volta. Aí o pescador vai pega, né? E é um dos pratos principais do nosso restaurante, do polo gastronômico, né? Vamos fazer siri. Vamos fazer o siri de caranguejada, né? Quem é ela que vai ser cozinheira? Que vai fazer com a Primeiro eu gente? vou passar o caranguejo, o galinho pra ela preparar. Ah, como é seu nome? Alexandrina. Alexandrina? É. Nossa, que chique. Vamos fazer lá o caranguejo. Você me ensina como é. Obrigada, viu, Veraldo? Meu alegre coração é triste como um camelo, é frágil que nem brinquedo, é forte como um leão, é todo zelo, é todo amor, é desmantelo, é querubim, é cão de fogo, é Jesus Cristo, é lã. Já cozido. Já cozido. Coloquei o gamu na panela e agora? Primeiro sal. Sal. Coloral. Esse coloral só pra dar uma corzinha, Isso. né? Vem o tomate. Sim. Quantos tomates? 2 tomates. 2 tomates médios, tá bom. Picadinho. Quanto de cebola? Uma cebola pequena picada. Sim. Pimentão. Quanto de pimentão? Uma banda de pimentão. Ah, uma banda, não precisa ser pimentão inteiro com não, cheiro né? Essa receita dá pra quantas pessoas? 2 pessoas. 2 pessoas, né? Tá bom demais. Cheiro verde, é a pimenta, né? A pimenta de cheiro verde. Pimenta de cheiro. O coentro. Por último, o leite. O leite de coco. Leite Quanto de coco. de leite de coco? É um coco, raspa, né? Tira o Um leite. coco inteiro, Um né? coco inteiro, 1 litro d'água. Ok. Depois colocado todos os ingredientes. Coloca no fogo. Ah, vai mexer para misturar, né? Cozinha meia hora. Coa, faz o pirão. Misturou todos os ingredientes, a gente vai levar pro fogo. Para o fogo. Esse é o prato caranguejada, feito com gaiamu, o que vocês estavam vendo lá na cozinha. E esse daqui é o siri de coral, que o Veraldo estava conversando comigo, que em vez de pegar ele no mangue, pega na lagoa, que fica aqui em Massagueira. Agora eu vou experimentar o pirão, que foi feito do caldo do gaiamu, que esse é o acompanhamento do gaiamu. Arroz e a salada. Agora eu me despeço de vocês, que eu vou comer esse banquete. Até lá. Carne de sol já salgada, a gente só vai agora fazer ela na panela, em casa, na frigideira. Em casa as pessoas podem fazer no forno ou numa churrasqueira de brasa, churrasqueira a gás também. Então aqui é só cortar alguns filezinhos dessa carne de sol. Há quanto tempo você tem esse restaurante? 22 anos. Na verdade, o restaurante foi aberto pelos meus pais em 1989 e em 1999, apesar de já trabalhar no restaurante, em 99 eu passei a administrar o restaurante e daí comecei a dar um toque diferente para não só em tudo, a decoração, o cardápio, os pratos. E daí a gente deixou um restaurante bem mais bacana e daí para mostrar um pouco dessa culinária sertaneja de uma forma um pouquinho mais sofisticada. Aqui eu coloquei manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa é o ingrediente inseparável da carne de sol. Uma dica para quem está em casa, quando você vier ao Nordeste e comprar uma manteiga de garrafa, a primeira coisa que você vai fazer, eu vou pegar aqui na geladeira para o pessoal ver, essa dica é valiosíssima. Você vai comprar uma manteiga de garrafa, ela vem numa garrafinha assim ou uma garrafa maior. Você vai chegar, enfim, na sua casa e daí você vai colocar ela em potes maiores, como esse aqui, na verdade com a boca mais larga, e vai deixar na geladeira. O que é que vai acontecer com sua manteiga de garrafa? Exatamente o que aconteceu com essa. Ela vai endurecer, né? Vai ficar aqui
mais solidificada, e daí quando você precisar usar, você só vai tirar com a colher e usar a quantidade que precisa. O maior erro de quem compra manteiga de garrafa é deixar na garrafa. No Sudeste é bem mais frio e dessa manteiga vai solidificar. Sim. Quando as pessoas querem usar, aí elas colocam na água fervendo ou no micro-ondas. Não, daí você, na verdade você usa, corre esse risco, mas o pior é que você usa ela a primeira vez, a segunda vez, na terceira vez você já tem uma manteiga com cheiro ruim, porque ela já estragou. E daí se você deixa ela no potinho desse, só usa a quantidade que precisa, você vai ter uma manteiga de garrafa perfeita e novinha por um ano. Você consegue ter manteiga de garrafa por um ano perfeita. Bem conservado. Colocar a carne de sol para fritar, certo? Vou só tapar a panela aqui para a gente fazer o pirão de queijo coalho. O pirão de queijo coalho, como eu falei, também é uma outra receita bem tradicional aqui do Picuí, é um dos acompanhamentos da carne de sol. E para fazer o pirão a gente só precisa colocar no liquidificador o leite, tá, a farinha de mandioca, coloca também um pouco de manteiga de garrafa, uma pitada de sal e o queijo coalho. Aqui eu tenho o queijo coalho, vou só cortar ele em pedaços menores para colocar no liquidificador. O queijo coalho é o queijo mais tradicional. Só colocar agora para cozinhar. Então a gente vai fazer o pirão de queijo coalho como se ele fosse um mingauzinho, na verdade como se fosse um creme. Isso, a gente só vai deixar ele cozinhando aqui aos poucos. Nossa carne de sol também já pode ser virada. Aí vai depender do ponto que você quer dar para a carne de sol. Normalmente a gente frita ela um pouco. Você pode fazer em casa, fritar e depois colocar no forno. Aqui a gente vai fazer ela só na frigideira, ela vai ficar ainda branca dos lados, mas aí você pode em casa fazer, enfim, com um pouco mais de tempo, colocar ela no forno, como se estivesse assando qualquer outra peça de carne. Mas o ideal é na churrasqueira a brasa, regada com manteiga de garrafa. O que você acha dessa... Não, isso é muito bacana porque o Nordeste tem muitos sabores ainda a serem descobertos, enfim, e explorados. Então, quanto mais cozinheiro a gente tiver pesquisando esses sabores, ou seja, mais a gente ganha. Então isso é interessante, porque antigamente o bom, assim, pro cozinheiro o legal era ele falar que fazia cozinha internacional. E hoje em dia isso é diferente, porque todos os cozinheiros têm o maior orgulho de dizer que fazem cozinha brasileira. Então a gente, na verdade o Brasil e as pessoas só têm a ganhar com isso, porque a gente tem sabores inesgotáveis, muita, que encantam os estrangeiros e daí o brasileiro não dava tanto valor. Então isso é que é interessante. Está todo mundo fazendo comida brasileira, todo mundo fazendo comida nordestina e daí a gente consegue ter o máximo de sabor desses ingredientes mais simples, que são para mim os mais ricos e mais saborosos do mundo. Sempre. A gente tem o pirão de queijo coalho, enfim, o ponto já é cremoso e se você quiser ele um pouco mais molinho, você coloca um pouquinho mais de leite. E aqui a nossa carne de sol também já ficou pronta. Para finalizar, eu só vou colocar um pouquinho mais de sal aqui no pirão e daí aqui a gente já tem o nosso prato prontinho. Batata doce, e daí essas lâminas de batata doce você frita em óleo e daí a gente vai conseguir isso aqui, vai conseguir ter alguns chips de batata doce que a gente usa aqui no restaurante para decorar e na verdade a principal função dela é para comer mesmo, que ela é muito saborosa. Desde criança você viu seu avô, seu pai cozinhar, né? Principalmente a carne do sertão.
memória histórica muito importante para você, né? Isso, quando criança, aos 6 anos de idade, eu já assava as castanhas para minha avó fazer os bolos, os pés de moleque. Para cortar a castanha? Na verdade, eu assava porque ela para quebrar a casca. Meu alegre coração é triste como um camelo, é frágil que nem brinquedo, é forte como um leão, é todo zelo, é todo amor, é desmantelo, é querubim, é cão de fogo, é Jesus Cristo, é lampo. A minha infância inteira foi em contato com a cozinha. A minha infância inteira foi exatamente em meio ali às panelas, cozinhando, e isso que eu faço desde criança. Então, hoje não comecei a cozinhar de repente, não foi algo que eu decidi, enfim, do dia para a noite. Não, já era algo que eu fazia há muito tempo. Esses chips, vou só quebrar ele mais um pouquinho, a gente precisa ter uma base aqui mais firme, e agora sim ele fica em pezinho. Então eu comecei a cozinhar desde criança. O fato de cozinhar hoje em dia é exatamente porque quando criança eu já cozinhava junto com a minha mãe, minha avó, meus pais, então é isso que a gente fazia. Então aqui a gente tem um pouco do que é o picuí, o mais tradicional, que é uma carne de sol com pirão de queijo coalho, um chip de batata doce. E isso aqui, eu costumo dizer que quando eu comecei a cozinhar, eu queria fazer aqueles pratos bonitos, sabe? Deixa eu só apertar a pimentinha para ela ficar em pé. Bonito, com a cebolete francesa grande, e daí a gente não tem isso aqui no Nordeste, então eu comecei a usar o talo do coentro. Então a gente tem 2 talos de coentro que são usados para decorar os pratos também aqui no picuí. Então isso é um pouco do que a gente tem aqui no picuí em Maceió. Tá vendo? Culinária nordestina, culinária do povo, sendo que é sofisticada e adaptada pelos bandos mineiros. Só me tire uma dúvida antes da gente encerrar o programa e experimentar, que eu tô louca para comer. De onde veio o nome Picuí? Então, Picuí é uma cidade no interior da Paraíba. Ela fica ao norte já da Paraíba, na divisa com o Rio Grande do Norte. E é a cidade que eu morei na infância, é a cidade dos meus pais, meus avós. Então é uma cidade que ficou muito conhecida no Brasil todo, por ser tradicional a produção de carne de sol lá. Ah, agora sim, minha gente! Isso. Então a gente tem restaurantes picuís espalhados pelo Brasil todo, e todos eles são de pessoas que saíram dessa cidade e decidiram abrir restaurantes aí nas diversas cidades do país. Entendi. Vamos, muito obrigada pela sua explicação, pelo esclarecimento das carnes de sol. Toda a equipe, espero que o pessoal em casa que estiver nos assistindo também goste e reproduza a receita aí de carne de sol com pirão de queijo. Com certeza. Então,